Fala, gente linda! No meu canal do YouTube, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos, andando com Deus e com sua palavra, está de volta com mais uma meditação, com mais um aprendizado da palavra de Deus. Deixa eu perguntar para você, você conhece alguém que já se vingou de você simplesmente porque você disse não? Ou simplesmente porque você não correspondeu àquilo que a pessoa gostaria? Já aconteceu isso com você? Ou você também já se vingou de alguém mentalmente? Sabe aquela vingança na mente que você fica programando aquilo que você gostaria de falar ou aquilo que você deveria ter falado no momento de uma discussão, no calor de uma situação? Já aconteceu isso com você? Vamos aprender o que a Bíblia diz sobre a vingança, o que o Senhor Jesus diz sobre a vingança. É algo comum, algo que pouco se falam sobre isso, mas que a maioria das pessoas, não todas, não posso generalizar, muitas pessoas já são trabalhadas pelo Espírito Santo ou deixam o Espírito Santo trabalhar diariamente na sua vida e se blindam contra esses maus pensamentos e esses desejos de vingança. Muitas das vezes somos alvos de vingança simplesmente porque dizemos não para aquela pessoa. Você quer conhecer o ser humano? A gente já ouviu essa frase, dei poder. E eu digo para você, você quer conhecer o ser humano? Diga não para ele. Sabe, você dá sim, sim, sim. E quando você diz o não, você vai conhecer de fato quem é a pessoa. Porque às vezes a pessoa, pelo fato de você dizer não para ela, ela fica com raiva de você mentalmente. Às vezes até te trata bem, não é? Por fora, aparentemente, mas por dentro tá com raiva, tá com uma vingança, barra você, fecha as portas para você, porque ela tá com vingança. Mas Deus, ele não se agrada de pessoas com essa atitude, com esse coração vingativo, esse coração ressentido, esse coração rancoroso. E às vezes a gente deixa de ser abençoados por Deus por conta dessas vinganças. Às vezes a pessoa não se atenta porque financeiramente ela tá bem, então ela vai arrastando aquela situação, deixando aquela situação tomar conta de si, achando que para Deus tá tudo bem. E às vezes uma coisinha que a gente às vezes está pedindo a Deus, nós muitas das vezes somos barrados, né, de receber algo de Deus por conta desses desejos pecaminosos de vingança. Mas eu sempre, eu sempre falo, né, gente, Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Foi o que Davi falou no Salmo 51:10. Eu falo para você aqui, indico para você, sempre que você puder, quando vir esses maus pensamentos de outras pessoas ou de alguém, fale esse salmo em voz alta, essa oração de Davi, pedindo para que Deus limpe o teu coração, limpe a tua mente de coisas maldosas, pensamentos maldosos ou até mesmo de vingança. A gente precisa compreender e entender que quando o outro te diz não, nem sempre é para te punir. Ele só às vezes está pedindo um tempo. Ele às vezes só está querendo ficar quieto, ficar sozinho. Então a gente precisa aprender a respeitar o não do outro, continuar com a amizade, continuar tendo carinho e tá tudo bem o não também. Mas vamos ver o que diz, né? Já tô falando aqui, né, gente? Falando. O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá? Provérbios, abre comigo aí a tua Bíblia, se você puder, mas se você não puder, eu recito a Bíblia para você. A Bíblia é a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, confie em Deus, seja apaixonado por Jesus e por sua palavra. Diz assim, Provérbios, capítulo 20, versículo 22, quero ler para você. Não diga, eu tô lendo na NVI, tá, pessoal? Lê na NVI. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Olha que provérbios lindo. Espere pelo Senhor. Ou seja, não fique falando, eu vou me vingar. Fulano me deu não. Fulano me desagradou. Aí começa a programar aquela vingança na sua mente, na sua cabeça, sabe? Não, vou dizer não para ela.
Ah, eu poderia ajudar, mas não vou fazer, porque ela não fez isso que eu queria. Então ele começa a programar uma vingança mentalmente, mas Deus sonda o coração. Espere pelo Senhor, não se vingue. Ou se alguém te fez algo mal, se alguém te distratou mesmo, de fato, não se vingue, espere pelo Senhor. O que muitas das vezes acontece com a gente é que a gente não quer esperar o tempo de Deus. A gente quer para ontem, a gente quer para agora, a gente quer com as nossas próprias mãos se vingar da pessoa. Não faça isso, espere em Deus. Aqui Provérbios está dizendo assim, espere o tempo de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes o Senhor vai nos justificar uma semana depois, 2 dias depois, pode ser 1 ano depois, 2 anos depois, 3, 4, 5, 10 anos depois, ele vai te justificar. Mas fato é que a gente precisa entender que a gente não pode se vingar. Eu quero contar aqui rapidinho o que aconteceu comigo. Uma determinada situação, aconteceu algo e eu fui acusada de algo que eu não fiz por uma pessoa em uma igreja que eu congregava há muitos anos atrás. E eu quero que você, meu ouvinte, que é uma pessoa que só frequenta a igreja, não fique triste com essas histórias, não deixe de congregar por conta disso, porque na igreja são pessoas que precisam de curas, são pessoas que ali estão doentes ainda espiritualmente. Então, às vezes você vai ver uma coisa que você não se agradou, mas Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa. O Espírito Santo vai trabalhar na vida daquela pessoa. E por que eu gosto de falar isso? Porque eu não gosto de fantasiar. Às vezes eu chego aqui e falo, olha, lá tudo é flores. Aí, às vezes, acontece uma situação, você se decepciona e você não quer voltar para a igreja. E eu quero dizer, não, lá vai ter pessoas que podem acontecer de te decepcionar, mas não desista de Jesus, nem da igreja e nem de congregar. Então, voltando ao que aconteceu comigo, aconteceu que eu fui caluniada, eu tinha um jeito muito, um jeito muito explosivo, né? E aconteceu essa situação, mas não tinha sido eu, por mais que eu estava com eu tinha meu jeito, assim, a personalidade muito explosiva. E daí aquela irmã, ela começou a ficar indiferente comigo, ela parou de conversar comigo, como conversava, parou de me abraçar, como ela me abraçava antes, e eu passei a perceber isso. Só que, como eu sempre digo pra você, eu fingi demência, eu não fiquei com raiva. Ficar com raiva porque não precisa a gente fazer isso, vai passar, tá tudo bem. Deixa o mal no outro, que você não seja atingido. Mas eu continuei com aquela mesma afeição que eu tinha pela pessoa. Então, sempre que eu encontrava a pessoa, de vez em quando eu abraçava a pessoa. Irmã, fulano de tal, falava o nome dela, né? Irmã, você tá bem? Eu com aquela alegria falando com ela, mas eu percebia que ela tava estranha comigo. Essa irmã não tá a mesma coisa comigo. E ela nem aquele Pai Senhor bem frio, assim, porque a gente cristão tem esse hábito, né? Paz do Senhor, graça e paz, né? Mas passava-se muitos dias, tempos, e eu encontrava de novo com a pessoa. E estou lá eu, minha gente, fingindo demência. Porque eu não estava com raiva da pessoa, não estava com ressentimento, não estava com nada. Estava acontecendo com ela, não estava acontecendo comigo. Eu ia lá, paz, amada, e você tá bem? E tal, e abraçava a pessoa toda assim. Passados-se já 7 anos... E eu fingindo demência, eu não tava nem aí, abraçava, beijava e tava tudo bem pra mim. Passados 7 anos eu encontrei com essa irmã, encontrei com essa pessoa e ela me pediu perdão, gente. Falou, olha, tudo aquilo que falaram de você, que eu acreditei, eu não sei se você percebeu, Élica, mas eu fiquei até um pouco chateada com você, até quando você vinha toda alegre falar comigo, eu era toda retraída, eu já não conseguia ser mais a mesma com você, mas enfim, a gente descobriu que você não teve culpa e tal, e ela foi, se desculpou, ficou tudo bem. Quanto tempo depois? 7 anos depois, eu acho que até mais 7 anos. Ou seja, o segredo está em esperar no Senhor, está em esperar em Deus. Eu já vi Deus justificar pessoas, coisas de 10 anos depois, sabe? Então, a gente não precisa se vingar do outro, para com isso. Faz isso não. Seja como Jesus, seja manso, trate bem, não feche as portas, porque às vezes você está esperando algo de Deus e às vezes você deixa de receber porque está se vingando. Para com isso, crente, para com isso, cristão, para com isso, você que também não é cristão. Seja como Jesus. Se você não consegue ser, finge demência e vai orando pela pessoa. Olha o que Salmo 37 e o versículo 5 diz.
Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. NVI. Versículo 6. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, ou seja, que você não fez nada de errado, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Veja que é só Deus que pode nos justificar de uma situação embaraçosa, de uma calúnia ou de alguma coisa que você não está conseguindo entender naquele momento. Só Deus tem a capacidade disso. Não se vingue. Se você puder fazer o bem, faça o bem. Ah, mas a pessoa me distratou. Trate bem. Ah, mas você não sabe o que a pessoa falou de mim, Élica. Você não sabe a fofoca que fulano fez de você. O mal está nela. Não está em você. Ore por essa pessoa e você vai ver que Deus vai agir ao nosso favor. Vai agir ao teu favor. Olha o que Jesus fala lá em Mateus. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Mateus capítulo 5 e o versículo 43. E eu vou contar uma situação que aconteceu comigo também. Há muitos anos atrás, os meus filhos eram adolescentes ainda. E uma adolescente fez 15 anos e os seus pais decidiram fazer a festa de 15 anos para essa adolescente. E eu tive um probleminha com essa irmã na igreja, né? Eu tô sempre contando alguma coisa, porque ao longo da nossa jornada a gente passa por algumas coisas, né, gente? E daí, assim, não foi nem um caso, assim, muito grave, mas enfim. Ela deu o convite do aniversário da filha dela de 15 anos para todos os adolescentes. E como ela tinha essa raiva de mim, né, essa vingança na cabeça dela, infelizmente tem pessoas assim, e o que ela fez, gente, ela não convidou os meus filhos para o aniversário de 15 anos da filha dela. Todos foram convidados, foi muito triste, foi penoso nesse dia, os meus filhos até perguntando, poxa mãe, o que aconteceu, tal, e eu tentando ali contornar aquela situação. Por quê? Porque ela se vingou de mim, mas não é o que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que a gente tem que tratar bem a pessoa, orar pelas pessoas que nos perseguem, né? E ela não convidou os meus filhos, se vingou. Pergunta se eu tratei a pessoa mal, se eu me vingaria da pessoa, se eu fizesse uma festa, um aniversário, de jeito nenhum, não faria isso. Eu convidaria sim, se eu pudesse, eu traria sim a pessoa à minha casa e fazia sim, faria sim como Jesus me ensinou. E a gente percebe a recompensa, porque Jesus nos recompensa quando a gente faz o que é certo. Pessoal, a gente não faz aquilo que quer, a gente faz aquilo que precisa. Eu não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que eu preciso. E eu preciso fazer como Jesus. Eu preciso agir como Jesus. Tem situações que a gente não convida, não é por vingança, é um ciclo, às vezes, que se fechou. É uma amizade que a gente já nem tem tanta convivência, mas vingança, jamais. Olha o que o Senhor Jesus disse em Mateus, no capítulo 5 e 43. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Por que Jesus está falando isso? Porque é muito mais fácil a gente amar o nosso próximo, a gente recompensar aquelas pessoas que nos recompensam. Agora, amar o nosso inimigo, isso é muito difícil, mas é possível. E como que a gente ama o nosso inimigo? A gente ama tratando bem, a gente ama às vezes presenteando, a gente ama abraçando, falando bem dele. Procure algo daquela pessoa que não gosta de você, ou que até mesmo já falou mal de você. Procure alguma coisa de boa, porque o ser humano sempre tem alguma coisa de boa que já fez por você. Muitas das vezes é a gente que não consegue enxergar, porque o nosso coração está fechado pela raiva, pelo ódio, não é? Pelo rancor, e não consegue enxergar o bem que aquela pessoa já nos fez. Eu sempre procuro, né, pensar em algo de bom que a pessoa fez para mim. E eu falo isso para você. Programe a tua mente. Poxa, será que a pessoa nunca te abençoou, não é? E você tá aí com a vingança por uma bobeirinha? Aí o Senhor Jesus diz, eu, porém, vos digo. Jesus falando, eu vos digo, amai os vossos inimigos. Como que eu posso amar? Tratando bem, falando bem dele, não é falando mal. Não é inventando coisas dele, não é se vingando dele.
e orai pelos que vos perseguem. Então, aquelas pessoas que nos perseguem, que fecham as portas para nós, que tá fingindo gostar da gente e não gosta coisa nenhuma, a gente não fala mal dela, a gente não denigra a imagem dela, a gente ora por ela. E a gente vai tocando a nossa vida, pedindo para Jesus tirar o ressentimento. E você percebe que tá tudo bem, porque você ama tanto a Jesus, tanto a sua palavra, que você ignora o que o outro tá pensando de você. Às vezes o outro tá pensando um monte de coisa, de bobeira, de mal de você, mas Jesus diz, ora por essas pessoas. Aí ele diz assim, para quê? Para quê? Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Então, eu só me torno filha, eu só entro, né, na presença como filha quando de fato eu oro por essas pessoas e eu perdoo essas pessoas. Até porque Jesus, de outra vez, ele ensina, olha, se você não perdoar as pessoas que te ofenderem, eu também não vou perdoar quando você vir até a mim. Tá nos evangelhos de Jesus. E ele diz assim no versículo 46, porque se amardes os que vos amam, que fazeis demais? Não fazei os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai. E ele diz assim, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? No versículo 46. Então, Jesus está falando de recompensa. Você não vai ter recompensa nenhuma se você só ama aquelas pessoas que te amam, se você só recompensa as pessoas que te recompensam, não, você não vai ter. Mas recompensado você será se você fizer como Jesus te ensinou. Agora você passa a orar pelas pessoas que te perseguem e agora você passa a amar os teus inimigos. Os teus inimigos, aquele que te calunia, aquele que te prejudica, aquele que fala mal de você, aquele que faz coisas para te prejudicar mesmo. Agora você passa a orar, você passa a amar e você vai ver quanto é recompensador você fazer como Jesus te ensinou. Então não se vingue, espere em Deus. Pessoal, compartilhe esse vídeo. Por quê? Porque tem muitos corações vingativos, pessoas ruins, que programam vingança dentro da sua mente contra uma outra pessoa. Não faz isso, faz como o Senhor Jesus te ensinou e tudo irá bem por você. É como eu sempre digo, né, gente? Eu finjo demência mesmo. Não guardo raiva, não guardo rancor, ódio no meu coração de jeito nenhum, sabe? Já abençoei pessoas, já fiz coisas por pessoas que as pessoas esqueceram. Provavelmente já devo ter feito isso ao longo da minha vida também, né? Porque a gente não é bom, bom é o Senhor. Tudo que eu sei que eu ensino ao Espírito Santo que foi me ensinando e tá tudo bem. Finjo demência mesmo. Não gosta de mim? Fala mal de mim? Tá se vingando? Está se perseguindo? Finjo demência mesmo. Falo com você, te abraço se possível. Não tô nem aí. Te cumprimento, se preciso, abraço, porque o mal não está em mim, de verdade. O que eu não posso é ser fingida, né? Tá abraçando, tá beijando, tá falando com ódio, com rancor no coração. Para que isso? Essas coisas na terra tudo vai passar. Siga a tua vida, não se vingue, espere pelo Senhor. O tempo de Deus não é o nosso. Lembre-se sempre, espere pelo Senhor. Não importa o tempo que se passar. 1 ano, 2, 3, 4 meses, 1 semana, 10 anos, mas o Senhor Jesus, Ele vai te justificar. Deus pode te justificar. Ok, pessoal? Compartilhe o vídeo. Graça e paz a todos. Até um próximo vídeo, pessoal. Vocês gostaram desse vídeo? Tchau, tchau, gente!